Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Rogério. Esse texto foi passado a vocês, né, na aula de ontem, no caso terça-feira, e vocês fizeram a cópia, certo? O que eu vou fazer aqui é explicar um pouquinho desse texto, as fórmulas, né, que envolvem comprimento de arco de circunferência, para que vocês possam fazer algumas questões da página 216 do livro, certo? Algumas questões eu escolhi aqui para vocês fazerem. Bom, o que é que o texto diz aqui? Primeira parte, ele informa o que é uma circunferência, né? Como já sabemos, a circunferência é uma curva geométrica formada por infinitos pontos perfilados que possuem uma mesma distância a um único ponto denominado origem, certo? Esse pontinho aqui do meio é chamado origem da circunferência ou comumente chamado de centro. Então, qualquer ponto, né, essa linha aqui é formada por infinitos pontos. Imagine grãozinhos de areia, né, um bem coladinho no outro, formando essa linha circular aqui. Qualquer grãozinho de areia desse tem a mesma distância com esse grãozinho do meio. Então tem a mesma distância em qualquer direção. Essa distância aqui é chamada de raio, certo? O dobro do raio, que é de um lado ao outro da circunferência, como se fosse a largura da circunferência, entre aspas, né? Que circunferência não tem largura, mas só para entender, para ser mais fácil entender, a largura da circunferência é chamada de diâmetro, enquanto a distância do centro até a circunferência é chamada de raio. Tá? Então, diâmetro vale o dobro do raio. E o ponto do meio, chamado de centro ou origem da circunferência. Matemáticos antigos observaram, por meio de experimentos, que ao dividir toda a circunferência pelo seu diâmetro, então imagine eu cortar essa linha aqui, a circunferência, e esticar ela. Vai formar um segmento, né? Esse segmento, ele equivale aproximadamente 3 vezes o seu diâmetro da circunferência. Então eles observaram que essa proporção, né, essa razão, ela é sempre constante, por mais que seja diferente, né, em circunferências de tamanhos diferentes, sempre existia essa aproximação em 3 diâmetros. Então o comprimento da circunferência antigamente era considerado como o triplo do diâmetro. Isso significava dizer, como eu falei, né, que primeiro o comprimento da circunferência era o triplo do diâmetro. E isso ocorria em qualquer que fosse o seu tamanho, desde um anel até uma roda gigante, né? Se for uma circunferência exata, essa proporção existe. O comprimento da circunferência é igual ao triplo do diâmetro. Arquimedes de Saracusa, Saracusa é a cidade onde ele nasceu, né? Arquimedes. Um matemático que viveu na Grécia entre os anos 287 a 212 a.C., descobriu que a razão entre a circunferência e o seu diâmetro, ou seja, dividindo o comprimento da circunferência pelo diâmetro, era o valor compreendido entre essas duas frações aqui. Se a gente transformar esses números em decimal, essa fração vai ser aproximadamente esse valor, 3,1408, e a segunda fração em 3,1428. Então, essa razão entre comprimento da circunferência dividida pelo diâmetro estava entre esses dois números aqui. Era um valor intermediário aqui. Com o advento da computação, né, hoje em dia nós temos, essa razão foi calculada como sendo um número irracional. A gente sabe que número irracional ele tem infinitas casas decimais que não se repetem, não existe um padrão, ele é sempre aleatório, que é representado pela letra grega π, né, essa letra aqui, né, o nome π, e equivale a 3,14, 15, 92, 65, 3, assim por diante. Como são infinitos, não tem como colocar aqui. Por isso, π aparece em qualquer calculadora científica ou de celular, por ser um valor muito utilizado em cálculos que envolvem círculos, arcos, circunferências, esferas, cilindros, cones, ou seja, qualquer objeto que tenha uma forma circular ou uma forma esférica, né, corpos redondos, geométricos, sempre vai usar esse número π, certo? Por ser irracional, ele é representado por uma letra.
né? Porque não faz sentido a gente escrever um monte de número de algarismo para representar um número irracional. Então, como é um número muito utilizado, é um número notável, se utiliza a letra grega. Bom, aí daí vem os nossas fórmulas, né? O comprimento de uma circunferência é obtido multiplicando diâmetro por π. A primeira fórmula, comprimento da circunferência, é a linha toda, certo? A borda do círculo aí. Eu multiplico o diâmetro, que é a largura da circunferência, pelo número π. Ou, se no caso eu tiver o raio, eu dobro esse raio, né, duas vezes o raio, vai dar o meu diâmetro. E multiplico por π. Então, o comprimento da circunferência pode ser diâmetro vezes π ou 2 vezes π vezes o raio. E caso, né, eu queira calcular o raio, tendo a circunferência, eu posso usar essa mesma fórmula, só que em uma abordagem diferente. Né? Isolando o raio aqui, eu passo esse 2π dividindo o comprimento da circunferência. Aí fica dessa forma. Calcule o raio da circunferência de uma circunferência que tem 50 centímetros de comprimento. Então a gente usa essa segunda variação aqui. Essa aqui é essa primeira. Calcule o comprimento da circunferência de uma. Calcule o comprimento da circunferência que tem 10 centímetros de raio. Aí a gente usa essa primeira forma. E se ele disser diâmetro, tem essa primeira aqui. Bom, aqui eu tenho um exemplo. Qual é o comprimento da circunferência cujo diâmetro mede 25 centímetros? Aí eu pego essa primeira aqui, né? Diâmetro vezes π. Por ser um valor irracional, o número π é geralmente aproximado a 3,14, certo? É lógico que em provas como Enem, concurso, que a gente não pode usar calculadora, esse número tem que sempre ser aproximado. Ou 3, ou geralmente 3,14. Essa é a aproximação mais comum, certo? Então a gente substitui o π por 3,14 e o diâmetro pelo valor que está aqui, né, que é 25 centímetros. Fazendo essa multiplicação, dá o valor de 78,5. 78 centímetros e meio é o comprimento da circunferência se o diâmetro dela tiver 25 centímetros. O valor mais preciso desse cálculo é 78,539 centímetros, quando se utiliza mais casas decimais de π, ou seja, quanto mais casas eu utilizar desse número π, né, aqui em cima, quanto mais algarismos eu usar, mais preciso será o comprimento da circunferência. Então, como aqui é um valor aproximado de π, então o comprimento da circunferência também vai ser um valor aproximado. Tem que estar na mesma unidade em que está o diâmetro, né? Se o diâmetro está em centímetros, o comprimento da circunferência é centímetros. E assim, tem que observar isso aqui também. Quando quisermos determinar o comprimento da parte de uma circunferência, que nós chamamos de arco de circunferência, é só o pedacinho, né, da borda, devemos utilizar a seguinte equação. Deixa eu pegar aqui um exemplo do livro aqui, resolvido. Por exemplo, eu tenho aqui essa circunferência, eu tenho esse arco, que é esse pedacinho aqui da circunferência, chamado de x aqui. E eu tenho um ângulo central. Olha, eu tenho um ângulo aqui central de 60 graus. Quantos centímetros eu tenho aqui nesse arco? Esse arco ele vai depender desse ângulo de 60 graus e do comprimento do raio. Quanto maior for o raio, maior vai ser esse arco aqui. Então eu tenho aqui essa relação. AC vai ser o arco da circunferência, que é o nosso x aqui nesse exemplo. Alfa, que é esse A meio esticado aqui, né? A letra alfa, que é uma letra semelhante ao nosso A, né? No alfabeto grego é alfa. Esse valor aqui é 60 graus. Π é o nosso número, né, 3,14 aproximado, e R é o raio da circunferência. Então, se eu quero calcular o comprimento desse x, eu vou usar essa fórmula aqui. 60 dividido por 180 vezes 3,14 vezes o raio da circunferência. Aí eu encontro a medida desse arco aqui.
Se quisermos calcular o ângulo central, ou seja, eu quero descobrir, eu tenho um arco, mas eu quero descobrir que ângulo é esse aqui. Aí eu posso usar a segunda variação dessa mesma fórmula, tá? Isolando o alfa, eu vou multiplicar o 180 pelo AC e dividir por π vezes R. Mas se não lembrar dessa fórmula, é só lembrar dessa que vai sair o mesmo valor aí. Segundo exemplo, qual o comprimento de um arco de 60 graus de uma circunferência cujo raio mede 21 centímetros? Aí eu pego a fórmula, 60 é o nosso alfa, 60 graus, 180 está aqui embaixo que está na fórmula, π é 3,14 e o raio da circunferência mede 21. Cuidado, aqui é o raio. Se ele der o diâmetro, aí você divide por 2, você só vai usar a metade aqui na fórmula. Tá? Cuidado para não confundir isso aí. A fórmula tem raio. Se aqui fosse diâmetro, a circunferência tem o diâmetro de 21 centímetros. Eu teria que usar metade desse 21, certo? Que é 10,5 no caso. Então, fazendo toda essa conta, 60 vezes 3,14. Na verdade, eu fiz aqui a simplificação, cortei os zeros. 6 e 18 dá para ser dividido por 6. Aí fica 1 vezes esses dois aqui. E como eu dividi o 180 por 60, ficou 3. Ou você pode fazer 60 vezes 3,14 vezes 21 e divide o resultado por 180. Dá na mesma. Que dá o valor 21,98 centímetros. Lembrando que se eu usasse o π com mais casas decimais, daria um valor mais preciso. Como o raio está em centímetros, o arco, né, esse arco aqui também deve estar em centímetros. Bom, sobre as atividades. Bom, eu escolhi a primeira questão. Ela diz assim: comprimento do raio de uma circunferência corresponde em centímetros a uma das raízes da equação. Eu tenho essa equação aqui. Segundo grau, né, tem um A, B e C, que a gente já viu esse ano. Qual é o comprimento dessa circunferência? Ele até dá uma dica, né? Use o π como 3,14. Ele diz que o raio dessa circunferência é uma dessas raízes. Lembra do x1 e x2, né? Então a gente tem que calcular primeiro isso aí. Através da fórmula de Bhaskara, usando essa equação, eu calculo as raízes, x1 e x2. Vocês vão observar que uma dessas raízes é negativa. Como o raio é um comprimento, ele nunca pode ser negativo. Então, qualquer comprimento, medida de alguma coisa, não é negativa, a não ser que seja temperatura, né? Nível, abaixo do nível do mar, acima, mas comprimento físico, distâncias, não é negativo. Então, uma das raízes dessa equação é negativa. Você vai excluir esse valor e vai pegar a raiz positiva. A raiz positiva dessa equação vai ser o raio da circunferência. Aí você vai pegar esse valor que você calculou aqui do x, né, positivo, e vai usar a fórmula da circunferência que está aqui em cima, ou está aqui no meio. Vai usar essa fórmula aqui, né, porque você vai ter o raio, multiplica por 2 e multiplica por π. Aí vai encontrar o comprimento da circunferência. A questão 3 diz assim: suponha que o quadrado ABCD da figura tenha 360 centímetros de perímetro. De novo, o que é perímetro? Contorno da figura, né? A soma dos lados. Somando os quatro lados do quadrado, dá 360. Aí eu sei que é quadrado, se é quadrado, os lados são iguais. Cada lado vale quantos centímetros? Aí vocês vão ver isso aí. Perímetro do quadrado, 360 centímetros. Aqui são dicas que eu estou dando para vocês resolverem. O raio da circunferência, que é esse raio aqui está pontilhado em azul, equivale a metade do lado do quadrado. Então observe que se eu esticar todo até em cima, vai dar o mesmo comprimento do lado AD, que é o lado do quadrado. Como o raio é do meio para baixo, então eu vou observar quanto vale o segmento
o lado do quadrado, dividir por 2. Aí eu encontro o raio. Do raio eu encontro o comprimento da circunferência usando de novo essa mesma fórmula da circunferência aqui, ó. 2 vezes π vezes r. Então essa é bem simples. Questão 4. Ao percorrer uma distância de 6.280 metros, Fernando dá 20 voltas, completas em uma pista circular. Qual é o comprimento do raio da pista? Ó, agora ele está perguntando o raio. Ele não quer o comprimento, até porque o comprimento está por aqui. Bom, Fernando deu 20 voltas completas, percorreu 6.280 metros. O que é que vocês têm que fazer primeiro? Quantos metros tem uma volta completa? Então já dá para saber desses dois valores aqui. Vocês vão encontrar quantos metros tem uma volta completa. Vai ser o nosso C. Vai colocar no lugar do C, né? Metros em uma volta completa. Vai ser o valor de C. Substitui o π por 3,14 e encontra o raio. Pronto, está aqui. Essa terceira forma aqui, ó. O raio vai ser o comprimento da circunferência dividido por 2π. Esse vai ser a fórmula que vocês vão usar na quarta questão. Quinta questão. Essa é mais inteligente, ó. Deseja-se construir um oleoduto, né, são aqueles encanamentos que passam fluidos, né, óleo, água e tudo mais, para ligar duas cidades, A e B. Então nós temos aqui as cidades A e B. Sabe-se que há duas possibilidades de trajeto para esse oleoduto: em uma linha reta ou em um arco formando uma semicircunferência. Ó, toda vez que for alguma coisa, esfera, semicircunferência, significa se dizer a metade do objeto. Então, semicircunferência é a metade de uma circunferência. Conforme a figura ao lado. Sabendo que o trajeto em linha reta tem o custo de R$ 2.700 por quilômetro, então cada quilômetro que for construído aqui do oleoduto vai custar R$ 2.700. E o trajeto em arco, que é essa semicircunferência aqui, custa R$ 1.600 por quilômetro. Oh, mas por que é mais caro reto do que fazendo a volta? Porque reto pode ser que tenha montanhas, pedras, né? Tenha mais obstáculos para ser removido. Enquanto, dando a volta, é só derrubar algumas árvores e vai chegar sai mais barato, apesar de ser uma distância maior, mas sai mais em conta do que pode ser, né, que seja mais em conta dar a volta do que atravessar em linha reta até a cidade B, né, de A para B. Aí vocês vão pesquisar os valores aqui. Bom, em linha reta, cada quilômetro custa R$ 2.700 e dando essa volta aqui na semicircunferência, R$ 1.600 por quilômetro. Qual dos dois trajetos é mais barato? Será que indo reto é mais barato que dando a volta? Aí vocês vão ver. O que é que vocês vão fazer aqui? Aí eu dei as dicas aqui. Ó. Primeiro, determine, usando Pitágoras, a medida do segmento AB. Segmento é linha reta. Semicircunferência é essa curva, certo? Pitágoras. Acabamos de ver aí, né? Semana passada. 2 semanas atrás. Por quê? Porque eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Os catetos, cada um vale 60, e calcula a hipotenusa. A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Calculando essa linha reta, vai ser o diâmetro dessa semicircunferência. De A até B é o diâmetro da semicircunferência. Segundo passo, calcula o comprimento da semicircunferência, que é a metade da circunferência, como eu falei antes, usando o diâmetro do passo anterior. Então, calculando por Pitágoras o segmento AB, vocês vão usar essa fórmula aqui, né, já que eu tenho o diâmetro, só que essa fórmula é a circunferência completa, se eu tivesse uma volta inteira aqui. Como é semicircunferência, eu vou usar essa fórmula e dividir por 2. O resultado que eu encontrar aqui, divide por 2.
vai ser esse arco AB aqui. Bom, aí eu vou encontrar no passo 1 a distância de A até B, no passo 2 a distância de A até B, só que usando a volta, dando essa volta aqui. E passo 3 eu vou multiplicar. Linha reta, segmento AB multiplica por 2.700 e o arco AB multiplica por 1.600 e vê qual dos valores é menor. Qual é o trajeto mais barato, né, para a empresa instalar esse oleoduto aí, certo? E a questão 7, tem outras questões aí, mas são só essas aqui. Caminhando 50,24 metros em uma praça circular, Débora descreve um arco de 72 graus. Qual o diâmetro da praça? Ou seja, deixa eu pegar aqui aquele exemplo anterior. Ela veio daqui, foi andando pela praça, contornando a praça, fez um ângulo de 72 graus. Tá aqui. Então esse alfa, no caso aqui, seria 72 graus. Esse arco aqui que ela percorreu foi 50,24 metros. Ele quer saber qual o diâmetro dessa praça. Diâmetro é de uma borda até outra passando pelo centro, né? O dobro do raio. Então vocês vão usar essa fórmula aqui para calcular o diâmetro. Nesse caso aqui eu tenho um raio, você descobrindo o raio, multiplica por 2, calcula o diâmetro, certo? Então essa vai ser a atividade de hoje. Né? Nós temos aí 3 aulas para fazer, ainda tem uma aula amanhã, certo? Qualquer coisa é só perguntar. Um abraço a todos e até a próxima aula.